Olá, pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanha nos slides. Práticas corporais de aventura. Quem já ouviu falar? Só pelas imagens aqui, né? Quando nós pensamos, às vezes, nessas práticas corporais de aventura, normalmente nós pensamos em montanhas, alpinistas, ambientes mais da natureza, mais isolados. Mas será que é só isso? Será que é só nesses locais que eu posso realizar essas práticas? Ou também em ambientes urbanos? Será que essas práticas corporais de aventura eu consigo observá-las, algumas modalidades, num ambiente mais urbano, mais próximo da nossa realidade, do nosso dia a dia? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho então. E com quais objetivos que nós vamos ter essa conversa? Conhecer o conceito de práticas corporais de aventura, pegar essa noção geral desse conceito, o que são, onde que são praticadas, diferenciar práticas corporais de aventura dos esportes de aventura e demais denominações. Então, muitas vezes essas nomenclaturas elas se misturam, elas acabam sendo confundidas. Por que em algum momento é prática corporal de aventura? Por que em outro momento é esporte de aventura, atividade de aventura? O que diferencia toda essa nomenclatura? Por que eu não posso colocar tudo dentro do mesmo balaio e falar que é tudo a mesma coisa? É isso que nós vamos identificar então. O que você sabe sobre as práticas corporais de aventura? Vocês já ouviram falar? Na região onde você vive, quais as práticas corporais de aventura que são praticadas? Será que tem alguma que é mais praticada? Será que às vezes uma modalidade que é muito praticada ali na rua da tua casa, no teu bairro, e você nem sabia, mas ela é uma prática corporal de aventura? Ou você não conhece nenhuma, às vezes você fica mais dentro de casa, dentro do apartamento, e você não tem noção nenhuma do que é? Ou será que você viu uma modalidade na televisão e você nem associou aquela modalidade a esse nome, você simplesmente não sabe que era uma prática corporal de aventura? Vamos conhecer um pouquinho sobre isso então. Práticas corporais de aventura são consideradas expressões e formas de experimentação corporal centradas nas proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, se vocês repararem, até tem umas palavrinhas em negrito ali destacadas, né? Muito a questão da imprevisibilidade. Quando nós pensamos nessas práticas corporais de aventura, nós estamos lidando um pouquinho com o imprevisto. Como normalmente essas práticas são realizadas ali no ambiente externo, nós não temos 100% de controle da situação, principalmente dependendo da prática que você escolhe. Então elas são baseadas nessa imprevisibilidade, muitas vezes centradas na realização de algumas proezas para que vocês consigam sair de algumas situações que possam surgir durante o exercício dessas práticas, né? E num ambiente desafiador, então você sai um pouquinho da tua zona de conforto, você sai daquele ambiente que você está acostumado, que você está centrado, e você acaba indo realizar essa atividade num ambiente um pouquinho mais desafiador. São saberes que aliam o prazer e atributos da cultura corporal de movimento a outra visão, um outro estilo de vida fora do cotidiano, que integra o homem e sua tecnologia ao meio natural e urbano, no contexto do lazer e do lúdico. Então, se vocês observarem pela imagem ali da menininha, né, são práticas que elas saem do cotidiano. Como assim saem do cotidiano? Elas saem daquilo que a gente está acostumado a realizar no nosso dia a dia. Mesmo se nós pensarmos nas atividades realizadas nas aulas de educação física, ou no bairro, no campinho com os amigos, muitas vezes é o futebol, o vôlei, o basquete, talvez uma prática de corrida. E essas práticas corporais de aventura, elas visam eu pegar a minha consciência corporal, eu pegar fatores da cultura corporal de cada um de vocês, mas levar essas práticas para um ambiente diferente, um ambiente desafiador, que sai um pouquinho do dia a dia de vocês.
Na competição e na não competição, com atividades de risco controlado e com conscientização da necessidade de preservação ambiental, utilizando principalmente as energias da natureza como desafios a serem vencidos. Então, algumas coisas que nós temos que considerar aqui. Primeiro, a questão do risco controlado. Eu saio um pouquinho daquele risco calculado, aquele risco habitual que eu tenho nas atividades do dia a dia, nas atividades físicas do dia a dia, para um risco controlado. Então, ela oferece sim um certo risco, mas se eu utilizar os equipamentos de segurança adequados, mesmo na imagem da escalada aqui que a moça está fazendo, ela está se baseando em diversos equipamentos de segurança que dão para ela certeza que esse risco é controlado, que ela pode realizar o movimento sem oferecer um risco maior para a saúde e para a integridade física dela. Também nos conscientizarmos sobre a preservação ambiental. Então, se nós pensarmos várias dessas práticas que são realizadas na natureza, eu tenho que ter a conscientização de que eu não vou jogar um lixo no meio de uma trilha. Se a atividade requer que eu acampe, que eu faça uma fogueira, que quando eu encerrar esse meu acampamento, então, eu vou apagar totalmente a fogueira, eu vou ter certeza disso para que eu não inicie uma queimada. Se eu faço atividades que envolvem água, lembrar de não jogar nada que possa poluir ali a água, aquele ambiente mais natural. E mesmo as práticas que são realizadas no ambiente urbano. Eu posso associar muito a preservação de estátuas, patrimônios públicos, praças, parques, contribuindo para a não pichação e para esse controle desse meio ambiente, né? E sempre pensar nas forças da natureza que vão ser desafios a serem vencidos. Exemplo, o surf, que os atletas utilizam ali as ondas, então as ondas são uma força da natureza, correnteza dos rios, ventos em algumas modalidades, tudo isso que geram esses desafios a serem vencidos através das práticas corporais de aventura. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal? No contexto apresentado das práticas corporais de aventura, responda: você já praticou alguma delas? E daí vocês podem ir para dois caminhos aqui. Se sim, descreva com riqueza de detalhes como foi essa prática. Mas se não, se você nunca praticou, escreva o que você já sabia sobre as práticas corporais de aventura. Aqui você também pode colocar se tem alguma prática corporal de aventura que você tem vontade de conhecer e de praticar. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa anotação e daqui a pouco nós voltamos para conversar.
Oi pessoal, voltamos. Conseguiram fazer essas anotações? Vocês já praticaram? Eu realmente espero que sim, que pelo menos alguma modalidade vocês tenham conhecimento, já tenham praticado. Se vocês nunca praticaram, qual que vocês gostariam de praticar? Vocês já sabiam alguma coisa sobre as práticas corporais de aventura? Façam essas anotações. Quem não conseguiu finalizar, termina de finalizar essas anotações para conversar, socializar com os colegas, com os professores, e nisso vocês conseguem anotar várias, não só as de vocês, mas quando vocês socializam e os colegas falam, os colegas respondem, vocês têm ideia de outras práticas que vocês não conheciam e que talvez vocês tenham interesse de conhecer. Prática ou esporte de aventura? Qual que é a diferença? A palavra aventura está relacionada às experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados, controláveis e assumíveis. Mas por que nem toda prática de aventura é um esporte de aventura? Quando nós pensamos em esporte, nós temos algumas características que fazem essa modalidade ser considerada esporte. Quais que são essas características? Primeiro, a universalização das regras. Então, para ser considerado um esporte, a regra vai ser a mesma aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, enfim. A regra dos esportes, a linguagem é universal e os árbitros desses esportes, eles conseguem se entender somente pelos gestos. O gestual técnico da arbitragem, essas regras, são universais, é a mesma língua no mundo todo. Segundo, é a questão das federações e confederações. Então, para uma modalidade ser considerada esporte, ela tem que ser regida por uma dessas estruturas administrativas. Então, eu preciso da presença da federação ou da confederação ali para caracterizar como esporte. Terceiro, e muito importante, a profissionalização. Então, quando eu penso nessa modalidade sendo esporte, tem a questão da profissionalização. Profissionalização está totalmente atrelada ao pagamento, ao lucro, ao financeiro. Então, esses atletas recebem para praticar, eles são atletas profissionais. Por isso que nem toda prática corporal de aventura pode ser considerada um esporte de aventura, porque nem todas elas têm essas três características, mas algumas já têm. O exemplo bem básico, o skate, ele tem regras universais, ele tem federações e confederações e ele está regido por um mundo profissional ali. Ele é uma prática corporal de aventura que também se tornou um esporte de aventura, mas nós temos que tomar muito cuidado com essa nomenclatura, porque não é sempre que isso acontece. Algumas dessas práticas recebem outras denominações: atividades de aventura, esportes radicais, esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Como nós vimos, então, que nós conversamos, essas denominações vão estar associadas às características, se elas entram dentro da caracterização do esporte ou se elas são apenas práticas e atividades de aventura. Os esportes de aventura, como as demais práticas corporais esportivas, são objeto também de diferentes classificações, o que vai depender do espaço que ele será realizado. Então, os próprios esportes de aventura, eles podem ser realizados, por exemplo, podem ser esportes de aventura terrestres, como, por exemplo, o skate. Ou eles podem ser esportes de aventura aquáticos, como, por exemplo, o surf. Duas modalidades, inclusive, que vão estar presentes nos próximos Jogos Olímpicos, agora em Tóquio. Então, eles, além de práticas corporais de aventura, entram nessa classificação de esportes de aventura e têm diversas classificações de acordo com o local onde eles são realizados. A presença do ecoturismo no contexto do lazer, as competições esportivas e a influência da mídia estão entre os principais responsáveis pelo impulso no desenvolvimento dessas práticas corporais em diversas sociedades. Então, hoje em dia, essas práticas corporais de aventura estão cada vez mais presentes em várias sociedades e muito que contribui com isso é o ecoturismo, influência da mídia. Então, as pessoas assistem na TV, querem praticar, querem
querem conhecer, gera muito lucro ali para setores hoteleiros, às vezes de regiões um pouquinho mais afastadas, cidades do interior ou cidades rurais, que acabam tendo a economia também beneficiada por essas práticas corporais de aventura. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. Pense e responda quais são os principais fatores que estão relacionados à grande procura e, consequentemente, prática das atividades de aventura. Quais que são esses fatores que ultimamente contribuíram para o aumento da procura dessas práticas corporais de aventura? Nós acabamos de conversar um pouquinho, né, sobre isso. Eu vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Oi pessoal, voltamos. Conseguiram lembrar? Nós acabamos de conversar sobre isso, então,
quais são os principais fatores que estão relacionados à grande procura e, consequentemente, prática dessas atividades de aventura? Então, uma sugestão de resposta pode ser que vocês não tenham anotado dessa forma, vocês podem ter anotado em tópicos, anotado até outros fatores, não somente esses, né? Mas o importante é que vocês tenham essa noção, pelo menos o básico. A atuação do ecoturismo no lazer, as competições esportivas e a influência da mídia. Então, muitas dessas atividades, hoje em dia, elas são televisionadas, né? Então, as pessoas assistem, acabam querendo praticar. Com isso, elas vão para esses locais praticar, geram lucro para o setor hoteleiro, setor de restaurante, a própria questão do ecoturismo, não somente para a realização das práticas, mas também conhecem as cidades, conhecem outras localidades ali, praticam esse turismo de uma forma geral, de uma forma global e beneficia muito no desenvolvimento e na procura dessas práticas corporais de aventura. Muitas vezes, por meio da reflexão, é gerada a mudança de concepções, conceitos e comportamentos de muitas pessoas, em uma sociedade cada vez mais urbanizada, favorecendo um estilo de vida mais saudável. Então, essas práticas corporais de aventura, essas que são realizadas no ambiente natural, né, nesse ambiente da natureza, muitas vezes elas tiram a pessoa do ambiente urbano. Então, aquela vida acelerada, aquela vida corrida da cidade, as pessoas, quando elas começam a refletir, às vezes elas pensam que elas não querem só isso, que elas querem mudar esse estilo de vida, buscar um contato maior com a natureza, e a busca dessas práticas corporais de aventura pode favorecer nisso, pode favorecer a mudança, um estilo de vida mais saudável, pelo menos nem que seja nos finais de semana, como uma forma de lazer, mas a busca por um outro ambiente, que não seja somente aquele ambiente urbano, aquelas atividades normais do dia a dia. O que nós estudamos então hoje sobre as práticas corporais de aventura? A aventura proporciona sensações diversas, como liberdade, prazer, superação, a depender da expectativa e experiência de cada pessoa e do nível de dificuldade de cada atividade. Consideram-se atividades de aventura as experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados, controláveis e assumidos. Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeo, se vocês tiverem mais interesse de se aprofundar sobre o assunto. Algumas referências para quem quiser buscar conhecer também um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso, gente. Com isso, nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.